Bom dia! Esse é um trabalho do terceiro ano da disciplina de Geografia do professor Paulão. Hoje iremos falar sobre o ISIS e a Al-Qaeda. Nosso grupo é composto por Ana Beatriz Oliveira e Silva, Eduarda Stephanie, Giovana Letícia, Jéssica Batista, Letícia Ferreira e Maria Clara. Agora eu vou introduzir falando um pouco sobre a origem do Estado Islâmico, que também é conhecido como o ISIS, que é a sigla em inglês. Ele é um grupo muçulmano extremista que foi fundado em outubro de 2004. Ele é formado por sunitas, que é o maior ramo do islamismo. Entre os países muçulmanos, os sunitas são minoria apenas entre as populações do Iraque e do Irã, que são compostas na maioria por xiitas. E em janeiro de 2014, o Estado Islâmico declarou que o território sob seu controle passaria a ser um califado, ou seja, é uma forma islâmica de governo. Os sunitas radicais do Estado Islâmico consideram que os xiitas são infiéis e devem ser mortos. Já para os cristãos, os extremistas dão 3 opções: a conversão, o pagamento de uma taxa religiosa ou até a pena de morte. No Iraque, o Estado Islâmico tenta se aproveitar da situação conflituosa entre os curdos, árabes, sunitas, cristãos e xiitas, que atualmente governam o país para ampliar sua área de controle. O principal representante da ISIS é o Abu Bakr al-Baghdadi, é o autoproclamado califa do Estado Islâmico, nomeado líder do Estado Islâmico do Iraque em 2010. Quando ele ainda era o braço da Al-Qaeda, foi ele quem rompeu com a organização de Bin Laden. Após ampliar sua atuação em território sírio, em junho de 2014, al-Baghdadi anunciou o estabelecimento de um califado mundial, que foi ocupado trechos do territórios da Síria e no Iraque. Após boatos de que teria morrido em novembro, ele divulgou uma gravação de áudio na qual dizia que o Estado Islâmico nunca cessará sua luta e que o Califado Islâmico iria se estender e ocupar também a Arábia Saudita, Iêmen, Argélia e Egito e Líbia. A proclamação do califado, ou seja, a proclamação de um território onde todos os muçulmanos viveriam de acordo com o Islã original, chamou atenção para o grupo em junho de 2014, mas foi em agosto que a brutalidade de suas execuções gerou manchetes em todo o mundo. A divulgação de vídeos e fotos com as decapitações de reféns teve início naquele mês, com o registro da morte do jornalista norte-americano James Foley. Bom dia, agora eu vou falar sobre o principal objetivo. O principal objetivo do grupo era fortalecer na região os moldes califados, que é um processo de escolher um líder, o califa, para os muçulmanos ao redor do mundo, mas sempre seguindo os preceitos políticos e religiosos da lei islâmica. Os principais preceitos que se destacam é a privatização da liberdade de expressão, a rejeição à conduta, que temos, por exemplo, a homossexualidade, e a instituição de rígidas regras contidas para as mulheres, tipo como o uso de burcas, que é aquele vestimento tradicional que oculta completamente o corpo feminino. E as principais cidades dominadas pelo Estado Islâmico estão localizadas na fronteira do Iraque e da Síria. E nessa cidade eles conviviam com grande população islâmica iraquiana, só que grande parte dessa população era cristãos. E diante da intolerância religiosa dos grupos radicais, eles tiveram que se migrar para outra cidade, porque era muito revoltante as situações que eles estavam, que promovia massacres contra essa população. O Estado Islâmico concentra sua atuação no Iraque e na Síria, embora existem crescentes ameaças a países vizinhos, especialmente ao Líbano, à Turquia e à Arábia Saudita. Olá, bom dia. Irei falar do ataque de ISIS. O ataque de ISIS foram grupos que atuaram com morte de opositores supostos traidores por fuzilamento ou decapitação. Em geral, eram promovidos publicamente ou registrados com vídeos e fotos. Logo depois, eram postados na internet. Nenhum ataque chegou a ser registrado fora da Síria e do Iraque, embora simpatizantes tenham sido apontados como autores de ataques em outros países, sem que nenhuma ligação teria sido comprovada.
Especialistas afirmam ser praticamente impossível determinar o número de associados à Al-Qaeda, especialmente por sua descentralização. Especialistas afirmam ser praticamente impossível determinar o número de associados à Al-Qaeda, especialmente por sua descentralização e pelas associações com diversos outros grupos extremistas. A organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda surgiu na década de 1980 e atuava na defesa do Afeganistão contra a invasão do país pelos soviéticos. Foi fundada pelo Abdulazam e Osama Bin Laden e era liderada atualmente por Ayman al-Zawahiri, mas ele morreu em um confronto com os Estados Unidos. Alguns dos representantes da Al-Qaeda são Ayman al-Zardi, um cirurgião de olhos que ajudou a fundar o grupo militante egípcio Jihad Islâmico. Ayman nomeou sucessor de Bin Laden após a morte dele em 2011. Nasser Abdul-Karim, ex-secretário privado de Bin Laden, foi um líder da Al-Qaeda na Península Arábia, que foi nomeado em 2009. A partir da união das ramificações da rede no Iêmen e na Arábia Saudita, também teve Khalid Harbi, que acreditava-se ser egípcio ou marroquino. Foi identificado em um vídeo de novembro de 2005 como comandante de corpo da Al-Qaeda no sudeste do Afeganistão, enquanto Abdi Hadi al-Iraqi foi nomeado comandante do Sudoeste. Mustafa Hamdi serviu como instrutor da tática em um acampamento da Al-Qaeda, perto de Jalalabad, no Afeganistão, e seria o elo entre o grupo e o governo do Irã, de acordo com os Estados Unidos. A Al-Qaeda ganhou notoriedade após os atentados de 11 de setembro e espalhou também o terrorismo por países do Ocidente, do Oriente Médio e da África, influenciando organizações como Estado Islâmico, Al-Shabaab e Boko Haram. Apesar da morte do Osama Bin Laden, o grupo continua vivo e, a partir de colaboradores inspirados pelos ideais dos terroristas, que promovem eventuais ataques suicidas em países como Estados Unidos, Quênia e Iraque. Introduzindo, a ideologia da organização vem do salafismo. O salafismo é uma abordagem fundamentalista do Islã, emulando o profeta Maomé e seus principais seguidores. Bom, o objetivo da organização era reformar o Islã para o século XX e também expulsar as tropas soviéticas do Afeganistão. Eles iam contra tudo que é contra a origem e a crença deles. É difícil especificar uma área de atuação do grupo. No entanto, ainda em 2012, já haviam sido descobertas células atuantes da Al-Qaeda em países como Estados Unidos, Itália, França, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Iêmen, Arábia Saudita, Uganda, entre outros. Um dos fatores que dificulta precisar onde a organização estaria representada e em quais atentados exatamente ela teve envolvimento direto são as conexões com grupos terroristas espalhados pelo mundo. Olá, bom dia. Irei falar dos ataques de Al-Qaeda. Uma organização terrorista fundada nos anos 1980 saía do escuro para o papel de principal inimigo do Ocidente, com uma série de ataques que atingiu o coração dos Estados Unidos. Contudo, o histórico de atentados realizados pela Al-Qaeda começam antes e prossegue depois de 11 de setembro de 2001. A Al-Qaeda tornou-se os Estados Unidos seu maior inimigo. A CIA estima que exista entre 20 mil e 30 mil combatentes ativos no Estado Islâmico, segundo uma avaliação feita em 2014. O grupo é ainda mais perceptível e preocupante diante a grande adesão de ocidentais, principalmente europeus. A Dinamarca, a Suécia, a França e o Reino Unido, além da Austrália, estão entre os países com maior número de cidadãos que tenham aderido ao jihadismo, que é o neologismo que é usado de referência a movimentos islâmicos militantes.
e muitos deles se unindo a combates e sendo treinados principalmente na Síria. O grande temor do governo é a possibilidade de ataques promovidos por essas pessoas em retorno aos países de origem.